Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Quero agradecer a presença de todos que vieram até nós em busca da Palavra do Senhor, que acalanta os nossos corações e alivia as nossas dores. Agradecer aos nossos mentores espirituais que nos acompanharam durante toda essa semana, nos ajudando, nos apoiando, nos segurando firme. Vamos dedicar esse evangelho de hoje à nossa querida amiga Mari, que não está muito bem de saúde e que precisa muito da nossa oração. Que os mentores espirituais dela estejam em sintonia conosco e leve toda a energia boa que a gente puder doar para ela. Que ela se recupere e que ela não perca as forças jamais. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos à leitura do Evangelho. Continuando o Evangelho da semana passada. Sério? Do capítulo Servir a Deus e a Mamon. Vamos ler as instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de deixar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, se deixa ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava. Era príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazeis? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios. Mas aqui só valem as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Então sede bem-vindos, e vosso é o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam.
Sois pobre? Ide para o último, onde sereis tratado na ração de vossas posses. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutário. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas provisões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmo que julgam possuí-la, com os melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há alguma fortuna legítima, é o que foi adquirido honestamente, porque uma propriedade só é legítima adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Perdi-se-á conta de 1 centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas porque um homem conquistou para si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentes, inúteis os cuidados. Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? Pois, se Deus não quiser que estes o recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna, impunemente, durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois, ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar, durante esta vida, os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem nisto. Vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecônomo e infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução deste problema, pois nela está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada, mas a caridade plena de amor que procura a desgraça e socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo. Faze ainda mais, dá do teu necessário, porque o teu necessário também é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abstância, o amor do trabalho ao próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras.
A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução, distribui os teus irmãos os tesouros de amor, que eles frutificarão. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão de mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação de vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor na fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se ao trabalho penoso, vangloriando-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. Insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres da solidariedade fraterna, inerente a todos os que se frustram ao benefício da vida social. Pensastes apenas no vosso corpo, o seu bem-estar, os seus gozos foram o objetivo exclusivo do vosso egoísmo. Para ele que morre, esqueceste o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amor, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano, comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta alguns bens para outros, algum bem para os outros. Mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos a toda a espécie. E, mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós, ricos, que empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja e tereis nessa vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano mestre vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servo, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva?
Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente, para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quando possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que recebe não tenha de que se envergonhar. Vamos lá, o que você entendeu? Batendo na mesma tecla e dizendo pra gente: caridade, 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 porque falando na nossa língua aqui, caixão não tem gaveta. Quando tu partir e chegando lá, tu não vai pagar lá com ouro, com dinheiro, né? Tu vai levar daqui só o que tu fez de bom, e lá o que tu não fez de bom, lá tu vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E uma coisa também que me chama muita atenção aí, que saiu no Evangelho também, foi a questão de tu te matar, trabalhar a noite inteira, às vezes, ou tocar dias trabalhando, ou se matando para trabalhar para pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro, esquecendo de ti mesmo até. A gente tem muitos exemplos à nossa volta de pessoas que perderam a saúde. Sim. Por causa do trabalho. Sim. Porque acha que o trabalho é mais importante, e não é. Mas nem é o trabalho, né? E sim o dinheiro querendo enriquecer, né? O resultado da sua vida terrestre, né? O resultado final da sua encarnação é o que você fez menos, o que você fez de bom menos o que você fez de ruim. Sim. Então, nós temos que acumular o máximo de pontos possíveis, já que somos passíveis de erro, somos seres humanos, a gente sempre vai errar. Não tem como viver uma existência aqui na Terra sem cometer nenhum erro. Sim. Porém, cientes de que a gente vai cometer erros e que muitos são inevitáveis, exatamente por causa da nossa condição de elevação espiritual, a gente precisa acumular o máximo de pontos possíveis. E esse acúmulo de pontos é feito através das nossas atitudes e não daquilo que a gente acumulou material. Não é a quantidade de casas e carros que você tem, faculdades que você fez. Sim. É aquilo que você aprendeu, é aquilo que você ensinou, é aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Tudo isso. E cada vez a gente tem que colocar mais na cabeça que aqui é só um passeio. Que aqui é só um passeio que tu tá fazendo, tipo, no final de semana na casa de alguém. Aqui é só um passeio que cada vez eu entendo que tá passando mais rápido e de que aqui não é nada. Aqui é só um teste pra saber como é que tu vai ser lá na tua vida realmente, porque esse aqui é o passeio, a vida eterna é lá. Afinal disso. E também como exemplo, né, eu tava aqui, tu tava falando agora, eu tava lembrando do nosso lar, né? Como André Luiz é um homem bem sucedido, né? Um médico. E como um médico do jeito dele, como ele chegou, né? Após o desencarne dele, como ele chegou, né? Lá no umbral e tal. Então, todo o dinheiro que ele tinha, toda a fama que ele tinha, não salvou ele. A dor, ele nunca, eu acho que ele nunca imaginava que ele ia ter uma dor tão... Acho que a dor que ele tinha na carne dele, enquanto ele teve aquela doença, não foi tão grande quanto a dor que ele passou enquanto ele estava, né, lá no umbral. Então, aquele filme, né, Nosso Lar, é totalmente um exemplo do que a gente tá falando hoje. Sim. Sim. Dinheiro não é nada. São as atitudes, né? Ele era rico, ele era um médico egoísta, mas ele era uma pessoa que prezava as coisas erradas. Na verdade, dentro dele ele era uma pessoa boa, né? Mas eu creio que pela vida que ele levava, pelo dinheiro, uma fama que ele teve, que foi cada vez mais, né, corrompendo ele, né?
como é o dia a dia de hoje, né? Quantas e quantas pessoas que são, o interior delas são bons, mas no final de tudo o que acontece? Elas se corrompem, porque sobe um pouquinho mais de nível na vida, porque a conta cresce um pouco mais, e lá se foi, deixou de existir aquela pessoa que era boa, que ajudava, né? Assim, André Luiz, um bom exemplo. E mais do que isso, né? É a gente entender que se você tá fazendo bem ao próximo, você tá ganhando com isso também. Sim. E muito, né? Você tá... a verdadeira forma de espalhar o amor de Deus, é multiplicar essa semente de amor que existe dentro de você. Porque se você se faz feliz, Deus fica feliz. Mas para que guardar essa felicidade só para você se você pode dividir com outras pessoas? E se você fizer você feliz e uma outra pessoa feliz, melhor ainda, ele vai ficar duplamente feliz. Sim. Então é compreender que além de você não levar nada do que tá aqui, é como você ir fazer uma viagem, como estava escrito no Evangelho, você foi para um país. Lá você vai morar numa casa e você vai possuir coisas. Mas quando você voltar para casa, você não vai poder levar nada disso. Você não vai poder colocar isso na mochila e trazer de volta. Sim. Então entenda que não adianta você ficar acumulando coisas nesse outro país, porque você vai voltar para casa e essas coisas vão ficar para trás. Então é desnecessário se você pensar assim. Você empregar o seu esforço, o pouco tempo que você tem, porque a existência aqui na Terra é um sopro perto da eternidade. Um sopro. É como você disse, é um final de semana perto da eternidade. Então, para que gastar o pouco tempo que você tem aqui para aprender, para colher os melhores frutos que você puder, plantar as melhores sementes que você puder, para ficar acumulando coisas que você vai deixar para trás? É totalmente desnecessário. E também eu aprendi que o importante é ter o suficiente. O suficiente já te basta. É aí que tá. Aqui no livro diz o que é suficiente. O que é necessário. Porque às vezes o que é necessário para um não é necessário para outro. Um exemplo para você é necessário ter carro? Mas não é necessário. Você quer ter um carro. Você acha que você precisa ter um carro. Isso facilita a sua vida. Sim. Mas não é necessário. Porque tem gente que passa a vida sem carro. E eu fazia de tudo sem carro. Até compra no mercado eu fazia sem carro. Sim, ou seja, às vezes existia, né? o que é necessário para uma pessoa não é necessário para outra. No meu ponto de vista, carro não é necessário, moto não é necessário, várias coisas não são necessárias. Porém, isso não quer dizer que a gente não deseje ter, porque facilita a vida da gente. Sim. Então, é isso que Deus está falando, pra gente tomar cuidado naquilo que a gente julga ser necessário. Mas Por quê? Como Por quê? necessidades, né, do dia a dia. Vamos usar o exemplo daquele livro, daquele filme que a gente assistiu, Conversando com Deus. Tá. Para um morador de rua, o que é mais importante? Para aquele morador de rua ali em si? Era uma casa, né? Ter o alimento e ter uma casa. Só que quando ele tiver uma casa, o que ele vai querer? Como ele quis, né? Ele vai querer colocar um móvel, ele vai querer colocar uma cama. Aí daqui a pouco ele vai querer colocar uma TV, ele vai querer ter uma geladeira. Aí ele vai precisar ter um fogão, ele vai precisar ter um botijão, ele vai precisar ter uma mesa. Aí ele vai precisar ter um sofá. Aí ele vai precisar ter um aparelho de DVD. Aí ele vai precisar colocar internet. Aí ele vai precisar de um telefone. Uma coisa leva a outra. Tudo isso torna a vida mais confortável. Porém, ele vivia numa barraca na rua.
Não, no teu ponto Ou de seja, vista ele precisa disso para viver? Não, porque ele vivia. é conforto e não necessidade. Ele vivia dentro de uma barraca na rua, comendo do lixo. Ou seja, precisa disso para viver? Não. Precisa disso para se ter uma vida confortável? Aí sim. Só que para algumas pessoas isso não é suficiente. Para algumas pessoas ter uma vida confortável é ter um carro na garagem. É ter 2 carros na garagem. É ter uma moto legal, rápida na garagem. É ter dinheiro no banco para ir comer fora no final de semana. É ter dinheiro para ir viajar todo final de semana. Isso é ter uma vida confortável. Para outras pessoas, ter uma vida confortável é ter o próprio jato. Sim. É ter uma limusine com motorista para dirigir para ele, porque dirigir é cansativo. É ter uma piscina gigante no fundo de casa, porque eu quero nadar a hora que eu tiver vontade. Então, o que a gente tem que prestar atenção é no seguinte: conforme a gente vai adquirindo as coisas, as necessidades, entre aspas, vão crescendo. Elas vão aumentando também. Isso faz parte da tentação da carne. E a gente tem que se policiar. Será que eu realmente preciso disso? Daí já vem a ostentação, né? Será que realmente eu preciso gastar o meu dinheiro com isso? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu preciso ter uma casa para morar? Preciso. Eu preciso ter um fogão, uma geladeira, uma mesa, um básico dentro de casa? Preciso. Eu preciso de tal coisa? Preciso. Porém, não deixe essa lista se estender demais ao ponto de você não conseguir encontrar tempo para ajudar o próximo. Por quê? Tá, eu tenho uma casa, eu moro numa casa de madeira, não, mas eu quero uma casa de tijolo. Só que para ter uma casa de tijolo, eu vou ter que trabalhar o dobro do que eu trabalho, aí eu vou ter metade do tempo que eu tenho e eu não vou conseguir fazer nada. Então será que vale a pena? Não é melhor deixar do jeito que tá? Porque a casa tá fazendo tudo que ela tem que fazer, te protegendo da chuva, do sol, do vento, do tudo, dos perigos, e você ter um pouquinho mais de tempo para ajudar o próximo? Então são essas reflexões que o livro, que o Evangelho de hoje pede pra gente. Ele não tá dizendo o que é certo e o que é errado você querer ter. Ele só está dizendo que você tem que se policiar. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo da oportunidade que Deus te deu de estar aqui em vida na Terra? Quais são as suas prioridades? Se você desencarnar amanhã, você tem orgulho do que você fez? Você vai chegar de cabeça erguida na frente de Deus e falar: eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu próximo? Eu usei bem o meu tempo, não me arrependo de nada? É assim que a gente tem que pensar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ah, mas é quando eu ficar mais velho, eu faço, porque aí eu vou ter mais tempo, vou estar aposentado, aí eu vou dedicar o meu tempo para cuidar das outras pessoas. Ótimo. Só que você corre o risco de não chegar até lá. Se você chegar, conseguir fazer e der certo, parabéns. E se você não chegar? Como é que você vai encarar Deus? Como é que você vai chegar lá no céu e vai dizer assim: então, Deus, mas a culpa é sua, cara. Você me trouxe embora antes. Eu disse pra você, quando eu ficasse velho e me aposentasse, eu ia fazer. Você me trouxe embora antes, a culpa não é minha. Aí ele vai virar pra você e falar assim: mas eu te dei 20 anos, 30 anos, 40 anos, e o que você fez? Ah, eu tava estudando, eu tava trabalhando, eu tava construindo minha vida. Ah, legal. E cadê sua vida?
Cadê o seu diploma maravilhoso, a sua casa enorme, o seu carro do ano? Cadê? Ah, ficaram lá. Puxa vida. E agora? E é com isso, com esse nada, que você quer entrar aqui. Que você acha que você é digno de estar aqui comigo. Eu te dei 40 anos para você dedicar em coisas que você deixou tudo lá. Que legal. E pra cá o que você trouxe? Agora vamos inverter o papel. Você é o pai. Aí você manda o seu filho estudar fora. Ele fica 3 anos lá fazendo intercâmbio. Aí ele volta. E aí você pergunta, então filho, o que você aprendeu? Nada. Eu só usei droga, bebi, conheci pessoas. Ah, mãe, mas olha, eu viajei, eu conheci lugares legais. Não, mas o que você aprendeu no curso, na língua que você estava estudando? Ah, eu não aprendi nada, mas olha, eu fiz um monte de coisa legal. Você não vai se sentir frustrado? Você não vai pensar, não acredito que ele desperdiçou 3 anos da vida dele com coisas que não vão ter valor nenhum na sua cabeça de pai. Isso não vai ter valor nenhum. Você vai ficar frustrado, você vai ficar triste e decepcionado. Então por que você acha que com Deus é diferente? Pior que é, porque Deus não vai ficar frustrado e nem decepcionado com você. Porém, você vai. Porque na hora que ele olhar pra você, com aquele olhar de amor incondicional, você vai sentir vergonha de você mesmo. E aí você vai pedir pelo amor de Deus pra ele te dar outra chance e você voltar pra cá e fazer tudo diferente. E talvez essa seja a sua chance. Essa encarnação agora, que você está vivendo agora, seja a chance que você implorou pra ele. Pra fazer diferente. Já pediu, né, pra estar aqui. E você está fazendo diferente? Complicado, né? Bem complicado. Por isso que uma das coisas que eu gosto na minha religião é que aqui a gente não julga o certo e o errado. Aqui não se diz ser rico é errado, ser pobre é certo. Comprar é errado, doar é certo. Não. Porém, é tudo uma questão de consciência. A gente tenta ajudar as pessoas a criar a sua própria consciência. Nós não queremos que as pessoas cheguem até nós no Espiritismo porque tem medo do castigo de Deus, porque tem medo do fogo do inferno. Não. A gente quer que as pessoas cheguem até nós porque elas entenderam. E porque elas querem entender mais, elas querem aprender mais, elas querem saber como fazer, porque elas entenderam. E elas querem fazer o certo. Essa é a diferença. Não existe religião certa ou errada, mas a diferença para nós é essa. É fazer as pessoas criarem consciência do que é a vida, do que é a morte, do que é a riqueza, do que é a pobreza, do que é a alegria, do que é a dor. Porque tudo isso foi criado por Deus e, obviamente, tudo isso tem um significado. E que se a gente entender e a gente souber aplicar esse significado na vida da gente, tudo começa a fazer sentido de uma forma tão especial que a vida fica mais leve. Isso não significa que ela vai ficar mais fácil, mas ela fica bem mais leve. Quando a gente começa a entender que a gente sofre porque a gente merece e que a gente sorri porque a gente merece. Então, a cada lágrima que a gente chora, existe algo dentro da gente, apesar da dor, que diz: vai passar, tudo bem. Eu mereço, tá? Vai passar. Do mesmo jeito que quando a gente ri de alegria, a gente aproveita cada momento porque a gente sabe que a gente merece. Aquilo é um mérito. Então, se as palavras
do espiritismo chegam até você, preste atenção, se concentra, ouça com o coração, porque isso é um chamado. É Deus dizendo: compreenda a razão da sua existência, compreenda a razão de tudo que acontece com você. E a vida vai ficar mais leve e as coisas vão ser menos difíceis. Para que você não se arrependa depois. Para que não venha se lamentar quando estiver diante de mim de colher o que você plantou. Deus vai dizer isso. Eu posso até ficar com pena, como filho, não quero ver você sofrer, mas eu não posso impedir você de colher o que você plantou. Então, se você plantou coisas boas, ótimo, vai colher. Se você plantou coisas ruins, infelizmente, vai ter que colher também. Porque ele é justo, e se ele fizesse isso com ele, teria que fazer com todos, então é melhor não fazer com ninguém. Não, tá perfeito, né? Eu acho que ficou claro. Bem e se cair semana que vem de novo, a gente explica de novo, e cada vez de um jeito diferente, até que todo mundo possa entender, a maioria das pessoas. De novo, porque esse realmente é um tema bem complexo. E extenso, né? E com visões diferentes. Sim. E é tudo uma questão de você sentir dentro de você, porque a verdade está plantada ali. A verdade está dentro de cada um. A gente só precisa aprender a ouvir. E é uma coisa que leva tempo. Eu vi, acho que foi essa semana ainda no Face, uma frase que dizia o seguinte: se hoje Deus fizesse um vídeo da sua vida toda e você tivesse a oportunidade de assistir na sua sala com a sua família, você assistiria? Se Deus colocasse hoje a sua vida num telão para a humanidade, você ia ficar orgulhoso ou envergonhado? Bem isso mesmo. Só que ele faz isso de forma individual, mas sim, mesmo assim... Mas tipo assim, ó, se tu tiver orgulho de assistir a tua vida perante a tua família, tu vai ter orgulho de assistir a tua vida perante a Deus. Sim, exatamente. Né? Então, é uma coisa que dá pra se pensar, né? Verdade. É isso mesmo. Quero pedir para os nossos mentores espirituais, para que os espíritos de luz, que são médicos e trabalham na área da saúde, visitem a nossa amiga Mari, para que ela se recupere, para que ela fique melhor, que seja feita a vontade de Deus diante da vida dela e de todos nós, e que nós possamos compreender essa vontade, seja ela qual for. Que o Senhor, nosso Jesus, abençoe a nossa semana, abençoe os nossos bichinhos de estimação, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado e país e planeta. Que os nossos mentores espirituais continuem nos acompanhando durante mais essa semana, nos conduzindo para o caminho certo. Que sejamos merecedores de todas as bênçãos que estão programadas para nós. E estaremos aqui semana que vem, no mesmo dia e no mesmo horário. Obrigada pela presença de todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.